O negócio é o seguinte, vamos lá, vamos conversar com o nosso William Bittar. Cidadãos melhores evitam tragédias e não cometem crimes, seu William Bittar. E esse crime é muito esquisito. Agora o principal suspeito diz, opa, peraí, só um pouquinho. Comigo não, Violão, não sou eu. Será mesmo? Bom, Riva, essa é uma situação que não cabe a gente a falar que sim ou que não, mas a gente vai trazer alguns detalhes importantes que podem colocar ele, de fato, nessa linha de investigação. De fato, ele é suspeito desse crime, é o principal suspeito, e a gente vai trazer alguns detalhes que continuam mantendo ele como principal suspeito. Nós conversamos com o Edson Diniz ontem, ele que chegou a ser preso em Santa Catarina. Lá ele foi procurado pela polícia depois de uma situação de um acidente de trânsito e depois por ameaça dentro de casa contra a companheira. A polícia foi acionada, aí tentou localizar ele, não conseguiu no primeiro momento e depois, quando conseguiu encontrar ele, que foi descoberto que ele era um foragido da justiça aqui de Curitiba. Nós vamos ver a versão dele do que aconteceu naquela noite. Como falei, as palavras são dele, mas daqui a pouquinho a gente traz outros elementos, outras informações que podem ajudar a esclarecer esse fato. E aí sim, a gente vai saber daqui a pouquinho se o Edson tem ou não envolvimento direto no assassinato do Sérgio de Abreu em outubro de 2018. A gente acompanha a matéria então, é a entrevista que o Edson concedeu à nossa equipe. Esse é Edson Diniz, de 35 anos. Ele é apontado pela Polícia Civil como o autor da morte brutal de Sérgio de Abreu em outubro de 2018. Ele ficou foragido por mais de 1 ano e meio e agora resolveu falar o que aconteceu naquela noite. Eu fui acordado sendo espancado e apanhei um tempo até eu chegar a ficar desorientado. Quando eu acordei, eu vi que já era dia, não lembro o horário. Passou um tempo, entrou mais um rapaz dentro no meu quarto e me entregou a chave. Assim que eu vi que era a chave do carro do Sérgio, eu perguntei por ele. Ele falou que ele estava bem, que não era para me se meter e seguir minha vida normalmente, que eu ia ser vigiado o tempo todo. Rua João Parolim, em Curitiba. Foi aqui o último local que o Sérgio foi visto com vida, dentro da casa noturna que o Edson tinha aqui na região. De acordo com o que o Edson fala, o homem que é apontado pela polícia por ter esfaqueado e matado o próprio amigo, tudo aconteceu dentro daquela casa, mas ele não teve participação no assassinato. De acordo com o que o Edson conta, naquela noite, Sérgio chegou depois que já estava tudo fechado e pediu para usar a churrasqueira. O Edson, então, permitiu que ele utilizasse. Estava o Sérgio e mais 2 pessoas. Logo depois, o Edson alega que foi dormir e só acordou quando já estava sendo espancado. Ele diz ainda que foi ameaçado a não contar nada para ninguém do que estava acontecendo. E segundo Edson, só ficou sabendo que o Sérgio estava morto pela televisão. O que me espancou, ele não estava na casa. Foi só na hora, só foi depois mesmo que ele entrou. Os 2 que estavam com ele ficaram o tempo todo fora, né? E quando voltou, um entregou a chave para mim, da caminhonete dele. Sérgio de Abreu foi encontrado morto na manhã do dia 8 de outubro de 2018 em uma estrada rural em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi executado com mais de 60 facadas e ainda teve parte do corpo queimado. Estamos voltando de Joinville. A DHPP, através da 2ª Delegacia de Homicídio, conseguiu prender um criminoso procurado que matou um empresário em Curitiba, na sede em eventos no bairro Parolim, que é uma casa de prostituição. E essa vítima morreu com mais de 70 facadas e o corpo foi despejado em Almirante Tamandaré. De acordo com a Polícia Civil, Sérgio foi morto por vingança pelo Edson em um desentendimento pela casa noturna do Edson e que Sérgio queria comprar. Mas o Edson afirma que Sérgio nunca tentou comprar o local, mas sim foi um dos primeiros clientes e foi aí que a amizade entre os 2 começou. Ele, para mim, foi uma pessoa boa, que na hora que eu mais precisei, foi uma pessoa que me ajudou a respeito das ameaças que eu andava levando. Nunca ninguém pode falar nada entre a minha amizade com ele. Em nenhum momento a gente discutiu, em nenhum momento a gente brigou, nada, nunca.
É tanto que ele frequentava lá todo dia ele ia lá falar comigo, passava. Então isso é normal, era a rotina dele, passar lá. Só que se o Edson diz que não matou o Sérgio, afinal, quem matou? Edson garante que sabe quem cometeu o crime. Aliás, não foi apenas uma pessoa. Ele diz ainda que já informou à polícia o nome das pessoas que executaram o Sérgio. Também eram amigos dele e estavam na casa noturna naquela noite. Como eu expliquei para o delegado no meu depoimento, foram os irmãos polacos, né? Que estavam o tempo todo com ele na churrasqueira. Eles estavam lá junto no churrasco com ele, Sim. As pessoas que mataram o Sérgio estavam junto com ele. Já tinham frequentado a casa para se encontrar com ele. Mas quem bateu em você não estava lá naquele momento? Não estava. Foi o que chegou depois. Que até aí eu não vi. Só vi ele na hora que eu estava, acordei sendo espancado. Só que para a polícia, Edson tem envolvimento no crime. Isso se não for o autor do assassinato. E uma das pistas era o carro da vítima. O carro foi abandonado aqui na rua Frederico Mauer, no bairro Auer, em Curitiba. E quem abandonou o carro foi o Edson. Era ele que estava no veículo que era do Sérgio. É ele também que aparece em imagens de câmeras de segurança de uma estação tubo que não fica muito longe daqui. O Edson afirma que foi ele que abandonou o veículo, mas ele garante que só fez isso porque estava sendo ameaçado. Inclusive, dentro do meu escritório foi encontrado contas da minha casa particular, né? Conta da minha mulher e tudo. E o tempo todo ele falou, ó, segue a rotina da tua vida, não fala nada para ninguém. E foi o que eu fiz. Que o tempo todo em Curitiba, levando minha vida normalmente, até dia 14 de dezembro de 2018. Assim que eu tirei minha família com segurança, eu sumi. Eles falaram que eles têm conhecimento dentro da polícia e qualquer momento que eu me entregasse ou que eu falasse algo, eles iam ficar sabendo. Então, daí eu só fugi, né? Só me escondi. Sérgio de Abreu era dono de uma loja de veículos, mas segundo Edson, tinha envolvimento com algumas coisas ilícitas, e foram elas que causaram o assassinato dele. Ele não recebia o pessoal dentro da oficina, né? Então ele precisava de um local reservado para conversar e fazer uma carne, ter um papo. E ele utilizava a churrasqueira, né? A área ali de evento ali. Por essa amizade que você tinha, você sabia que tipo de negócio ele tinha, sabia com que ele trabalhava, o que ele fazia? Tem a oficina de veículos e tem conhecimento, convívio com algumas pessoas ilícitas, né? Que tipo de coisa? Chegou a comentar comigo tráfico e roubo de carga, né? Depois que Sérgio foi morto, Edson fugiu para Santa Catarina e foi preso lá depois de uma briga que teve com a namorada e a polícia foi acionada. Ele mesmo prefere contar o que aconteceu. Na minha prisão, sofri um acidente de carro. Cheguei em casa, falando um pouco alto, alterado, né? E os vizinhos escutaram um certo barulho e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, eu pulei a janela, tentei sair por trás. E foi onde que eu me encontrei com os policiais. E eu me identifiquei, até expliquei para eles que eu tinha um mandato contra mim, que até aí eles não sabiam. E eles foram averiguar e constatou que realmente tinha um mandato contra mim. E sabendo que você tinha esse mandado de prisão, em nenhum momento se pensou em se apresentar também? Pensei, muitas vezes, mas devido às ameaças que eu recebi, se um dia eu aparecesse, eu não ia conseguir viver, né? Para os advogados de Edson, a prisão dele foi equivocada, pois não foi ele quem assassinou o Sérgio, e isso deve ficar provado na justiça. Queremos o quanto antes que se encerre essa investigação, queremos o quanto antes que prendam os efetivos autores deste odioso homicídio e devolvam a paz do Edson, que foi ceifada desde a data dos fatos, já que ele vem sendo investigado desde então. Depois de mais de 1 ano e meio, a Polícia Civil deve enfim concluir o inquérito. Resta saber quem serão as pessoas indiciadas e se Edson Diniz será uma delas.
Tá aí então, Riva, todas as informações que o Edson passou, o que na versão dele aconteceu naquela noite, o que aconteceu dentro daquela casa de prostituição e como ele ficou sabendo da morte do Sérgio. Segundo ele abandonou o carro porque estava sendo ameaçado. Mas como eu falei, Riva, tem alguns elementos que a gente precisa esclarecer aqui. O primeiro deles é com relação à prisão dele lá em Santa Catarina. A gente conseguiu informações da Polícia de Santa Catarina de como teria acontecido essa prisão. E no boletim de ocorrência da procura dele, de como ele teria sido encontrado, a própria Polícia de Santa Catarina colocou lá que ele se apresentou com o nome de Donizete dos Santos, que ele não teria se apresentado com o nome dele, que foi o que ele alegou à nossa equipe. No boletim de ocorrência da Polícia de Santa Catarina está bem específico. Donizete dos Santos foi o nome com o qual ele se apresentou. E a partir daí, a gente tem que esclarecer outros pontos, não da investigação, mas do que ele falou pra gente, e é isso que a gente vai fazer exatamente agora com o delegado Tito Barrichello, aqui da 2ª Delegacia de Homicídios, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Doutor, obrigado por nos receber. É importante também a gente trazer alguns pontos e ter também informações sobre como está o andamento desse inquérito. Primeira coisa, doutor, como de fato a polícia conseguiu chegar até o Edson e a certeza de que ele tem participação nesse crime? Boa tarde. Boa tarde, Riva. Primeiramente, Riva, em relação à procura desse investigado, que eu não posso mencionar o nome por questões legais, que você conhece bem a lei de abuso de autoridade. Nós estamos desde 2018 atrás dele. Ele está foragido desde a época dos fatos. Então, toda a Polícia Civil, toda a Polícia Militar do nosso estado, dos outros estados, estavam atrás dele. Nós tivemos informação da Polícia Militar do estado de Santa Catarina, tem até o boletim de ocorrência aqui, que conseguiu localizar ele e prender. Eu vou fazer rapidamente a leitura para colocar ipsis literis o que efetivamente aconteceu, Riva. Ele pulou o 2º andar da casa e teve lesões no braço, nas mãos, e mesmo assim ele conseguiu fugir. Aí o setor de inteligência da Polícia Militar voltou ao local, né, realizou um novo contato, correu atrás dele, foram até um córrego, né, e em momento posterior conseguiram encontrar ele. Quando encontraram ele, ele disse o seguinte: abre aspas, o mesmo se passou por outra pessoa de nome Donizete dos Santos. Isso quem está dizendo é a Polícia Militar do estado de Santa Catarina. Então, Riva, eu inicio mencionando que se trata de um mentiroso, de um falsário e de um estelionatário. Quando eu uso o termo falsário, eu menciono o artigo 304 do Código Penal, porque ele teve condenação, Riva, condenação com trânsito em julgado, desculpe, por estelionato e por falsidade documental. Então é um estelionatário, é um falsário que está desde 2018 foragido. Ele poderia pura e simplesmente na época ter procurado a polícia, até porque logo após a morte da vítima, Sérgio Abreu, nós não tínhamos mandado. Nós poderíamos fazer o flagrante dele, mas a prisão preventiva demorou para sair. E ele ficou foragido, Riva, durante todo esse período. Então ele mente o tempo inteiro, mentiu no interrogatório e é o autor do homicídio, isso não há dúvida. Doutor Tito, outra informação que a gente teve com o Edson, depois que ele saiu aqui da polícia, a gente questionou ele se de fato não foi ele que cometeu esse crime, questionamos quem teria sido. Ele citou pra gente nessa entrevista, é importante a gente esclarecer, Riva, que cada um tem a sua forma de verdade, né? Mas a gente tem que esclarecer alguns pontos e é por isso que a gente está conversando com o doutor Tito. Ele falou na entrevista assim: não fui eu, mas eu sei quem foi. Insistimos em saber quem era e ele falou assim: foram os irmãos Polaco. Não deram características de como, não deu característica de como eles eram, o nome que seria deles. O que de fato a polícia sabe, se de fato ele falou para a polícia quem são essas pessoas, doutor? Riva, no interrogatório dele, ele negou a autoria e disse que teria sido um grupo, né, irmãos, esses irmãos polacos. Primeiro, não existem esses irmãos polacos. Nós trabalhamos com investigações em toda Curitiba e ele poderia citar o nome de inúmeros traficantes do bairro Parolim, do bairro Boqueirão, mas por que ele não fez isso, Riva? Porque ele, como estelionatário, mentiroso e falsário, se ele citasse o nome de
um chefe de uma organização criminosa, qualquer uma, Riva, dessas que, por exemplo, que nós apuramos, e eu não vou mencionar o nome desse pessoal aqui do Parolim, esses criminosos iriam para cima dele. Iriam dizer que história é essa, Edson, de você estar colocando o nosso nome aqui. Então ele inventou um nome que não existe. Não existe, irmãos polacos, não existe essa organização criminosa de tráfico de drogas. Como eu falei, ele poderia facilmente pegar no bairro Parolim e mencionar um dos nomes das grandes organizações, da turma de cima, da turma de baixo, que vocês conhecem muito bem. Então ele não fez isso, foi inteligente. Ele citou o nome de pessoas que não existem. Agora o contexto fático ali, Riva, é muito claro. Por quê? Porque o corpo foi jogado em Almirante Tamandaré. A casa de prostituição Seven Eventos, vocês acompanharam, foram até lá, é uma casa de alto luxo, é uma casa com muro alto, é uma casa com muitas seguranças. Quando nós cumprimos o mandado de busca e apreensão na época, nós fomos em casas similares ao redor. Riva, tinha mais de 100 pessoas na casa, tinha seguranças que eram policiais à paisana trabalhando lá. Então ele dizia que estava dormindo à noite, foi acordado pelos irmãos polacos, que levou batidas com o cacetete e foi obrigado a levar o carro da vítima, e que não sabia que esse carro da vítima tinha sido usado para levar o corpo, né, da vítima e queimado em Almirante Tamandaré. É uma falácia, é uma mentira, é uma verdade. Doutor, para a gente encerrar, e acho que é um dos pontos também que a gente ficou na dúvida, que é bom a gente esclarecer, a gente questionou sobre um trecho de dentro da casa que estava sem o carpê. Era um único trecho de um quarto menor que estava sem o carpê. Segundo o Edson, o Corpo de Bombeiros teria falado que havia necessidade de fazer a troca daquele material. E trago isso de informação para você, Riva, também aqui para o Dr. Tito. Nós fomos então vasculhar, saber de fato quais eram os alvarás e necessidades de troca daquele carpê. Não encontramos, Riva. De fato, não encontramos. Doutor, foi lá o local do assassinato do Sérgio, por isso a retirada dos carpês? Riva, foi lá o local. O carpê do quarto foi arrancado. Vocês imaginem, a vítima Sérgio Abreu, um homem alto, com mais de 100 quilos de peso, levando 70 facadas. A quantidade de sangue foi muito grande, sem dúvida alguma. Então, ele teve que tirar o carpê. E tirou o carpê exclusivamente de que parte? Da parte do quarto onde a vítima foi morta. Agora, eu quero dizer a vocês que nós temos testemunha do fato. Nós temos testemunha, Riva, nós temos informantes, temos moças, né, que não têm a vida fácil, que trabalham lá e que viram o fato, mas eu não consigo trazer para a delegacia, Riva, por uma questão óbvia. Essas pessoas não se predispõem a prestar depoimento. Mas nós temos uma prova cabal. Por quê? Porque o carro da vítima, e isso o investigado não sabia, Riva, tinha um localizador que me dá minuto por minuto onde ele andou. Então eu tenho todo o trajeto percorrido, por isso eu cheguei nele, senão eu não chegaria. O carro dele, depois de ser utilizado para despejar a vítima em Almirante Tamandaré, né, é utilizado pelo próprio investigado, que abandona o carro perto de um shopping aqui em Curitiba. E aí o que faz o investigado? Né? Ele entra num ponto de ônibus e vai para casa dormir. Então, o que ele não esperava, Riva, é que acontecesse isso, que nós tivéssemos o localizador. Com base nisso, nós chegamos nele. Doutor, então, para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Balanço Geral, a polícia já tem os indícios fáticos de que o Edson tem participação no crime que assassinou o Sérgio. Mais pessoas estão envolvidas, doutor? Quantas pessoas estão envolvidas efetivamente na morte do Sérgio? Riva, infelizmente daquilo que nós temos para aquilo que queremos na investigação nem sempre acontece, nem sempre ocorre. O que acontece? Nós temos o autor principal, obviamente que ele foi ajudado, porque informações que nós temos que a vítima pesava mais de 100 quilos, ele não carregou o corpo da vítima sozinho até o carro, não despejou o corpo sozinho em Almirante Tamandaré, só que ele sai sozinho do veículo logo após despejar e queimar o corpo em Almirante Tamandaré. Está lá a imagem dele saindo do carro, indo nesse terminal de ônibus, entrando com uma aparência muito serena, inclusive. Então nós precisamos chegar nesses autores. Por isso eu peço a vocês auxílio, Riva. Peço auxílio pelo 0800 643 1121, que se você, cidadão, souber de alguma informação, nos traga. Porque existe, Riva, em relação a isso, o temor das pessoas, o medo de uma consequência. Tá, então, as palavras do Dr. Tito Barrichello.
Olha aqui, ó, tá fazendo uma entrega aqui, rapidinho aqui, Riva. Riva, eu tenho um presente para você. É uma xícara aqui da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quero já deixar claro que foi pago com dinheiro privado, né? Com dinheiro particular, não é dinheiro público, porque nós não temos verba para isso. E é só uma homenagem ao trabalho e agradecimento que você faz da Delegacia de Homicídio. E também faço uma entrega para o William aqui. Olha, né? recebi uma também Ele aqui, também então, vai receber Riva. uma xícara. Boa, e se obrigado. ele não te entregar, cobre dele, Riva. Deixa para mim, doutor. Tá aí, então, se não Riva, entregar levo para comigo. você a tua xícara, devolvo também para você essa informação e esse caso que a gente vai seguir acompanhando, Riva. Ó, pra gente finalizar, doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Chega na segunda delegacia, o bicho pega na DHPP de um modo geral. Doutor, pra gente finalizar, o senhor não está em dúvida que foi ele que matou. E o motivo dessa morte, doutor? O senhor consegue afirmar ele matou por isso e ele é o assassino? Qual a pergunta? Não escutei. Ele perguntou, doutor, se o motivo da morte, se tem já todos esses fortes indícios, qual o motivo da morte do Sérgio? O motivo que nós temos apurado no inquérito, Riva, seria uma briga existente entre eles, ocorrida dentro desse estabelecimento comercial. Agora, temos que compreender o contexto no local desses. É um local em que se usa droga, que se usa cocaína, né? Que existe o tráfico dentro desses estabelecimentos comerciais e, infelizmente, quem vai lá utiliza drogas e é um contexto diferente. Então, houve essa briga em relação à casa de prostituição, de que a vítima tinha uma participação. Tanto que nós verificamos pelo localizador do veículo que ele comumente estava lá, passava muitas horas por dia ali, ou seja, ali era de fato um estabelecimento comercial que a vítima tinha sociedade, não de direito, porque de direito o contrato estava em nome de uma outra pessoa, sequer do investigado, que eu não posso mencionar o nome, estava. Agora, é uma questão muito clara, trata-se de um estelionatário, de um falsário, de um bandido que estava foragido, mentiroso, Riva, inclusive no momento da prisão, ele falou para nós, né, que ele estava há muito tempo torcendo para que nós encontrássemos ele, que ele estava sempre à disposição da justiça. Ora, Riva, à disposição da justiça em Joinville, usando o nome falso, isso não é verdade, né? Doutor Tito Barrichello conversando com a gente, trazendo a informação de como, quando e a polícia acreditando que toda essa versão que foi dada, ela é mentirosa, segundo a polícia, e que o assassino é o Edson que conversou com a gente agora. Obrigado, doutor. Mais uma vez a polícia tentando esclarecer esses mistérios que acontecem por aí.